Ah, olhando o setor, né, e as oportunidades da saúde, o que que você acha que a tecnologia pode trazer para a gente, para ajudar a saúde poder ser mais eficiente, né, mais eficaz, mais efetiva e, obviamente, promover menos dano ao paciente? André. Primeiro, gostaria de agradecer a Nova Cardiologia, a oportunidade de estar aqui com vocês. Evandro, obrigado. Roberto, Paulo, muito obrigado. É um prazer mesmo estar com vocês, né? O tema aqui de que vocês estão colocando, né, Paulo e Roberta, sobre falar bem, claramente sobre a qualidade, sobre registrar os dados, sobre ter as métricas, né, que façam sentido para o paciente, Isso. a necessidade da certificação contínua, né, Sim, tanto da acreditação do hospital sim, quanto dos profissionais ali sim, envolvidos, enfermagem, quer dizer, todo mundo, os médicos sim, inclusive, né? A gente falou um pouquinho também sobre resistência na beira do leito para implantar certas tecnologias, como por exemplo biometria facial, sim, que você pode ter todo um histórico ali do paciente, como o Evandro colocou no início, se ele chegar meio que desacordado ou meio grogue, não está consciente, sim, você não vai colher uma anamnésia sim, razoável, você vai ter muita dificuldade de fazer as anotações, perceber o que é importante, se ele tem alguma alergia, qual que é o histórico daquela pessoa, né? Ao passo que se ele tivesse ali uma biometria facial sendo mapeada, rapidamente ele poderia ter todo um arquivo disponível sobre toda perfeito, a história daquela pessoa. perfeito. Inclusive, também pode ter toda a história acadêmica, também pode Sim, ter toda a história de trabalho, ou seja, você sim, passa a ter um conjunto de informações sim. que a pessoa pode realmente se utilizar daquilo, Uhum, inclusive monetizar. Já uhum, existem hoje várias empresas que monetizam os dados das pessoas e uhum, com total responsabilidade, com sim, autorizações, com alçadas, tudo isso sim, está sendo feito, né? Há muito tempo atrás eu conversei com o Evandro sobre um projeto tentando entender a questão de complexidade e a necessidade dos pacientes. Onde é que fica a alta complexidade da medicina? Em geral, nos grandes centros. Por causa de quê? Por causa da densidade demográfica que você tem nos grandes centros. Então você pode fazer grandes investimentos que ali eles vão ser bem diluídos. Por outro lado, na ponta, você gera então não assim uma dificuldade de você ter especialistas, uma dificuldade de você ter as pessoas, os seus casos resolvidos na ponta. Então, se a gente pudesse, imagina, conectar grandes centros com a ponta, né, cidades menores, você passa a ter pessoas que, através daquela conexão tecnológica, iam ter outras opiniões médicas, iam ter um outro tipo de suporte e poderiam ter seus casos muito resolvidos rapidamente, ou até com a devida antecedência, para que depois não se torne um problema muito maior para essas pessoas se curarem das suas enfermidades, né? Então eu acho que a tecnologia ela cria uma conexão muito grande hoje entre os pacientes, os médicos, todo esse ecossistema, inclusive todos os laboratórios. E quando a gente fala de tecnologia, a gente está olhando aqui para a biometria. Para entrar nesse prédio, a gente uhum, passou por um processo de biometria. sim, Ela tirou uma foto, a gente entrou, olhou sim, para a câmera e foi liberado o nosso acesso. Imagina que você vai entrar num centro cirúrgico. Será que você vai entrar no local certo? Será que é o paciente certo? Será que está tudo ok? A minha esposa fez um procedimento e eu notei que perguntaram 12 vezes para ela. 12. Eu achei um exagero. No final, eu já estava respondendo por ela, porque ela já estava meio grogue. Eu falei, deixa que eu respondo. Vem cá, qual é o medicamento que você tem alergia? Eu falei, esse eu já sei. É porque ela já estava completamente grogue. Então, assim, por que 12 vezes? Se era, né, tão simples ali, você já tem um registro do que aquela pessoa tomou, o que aconteceu, quais foram os procedimentos que já fez. Os exames podem estar na tela, disponíveis para facilitar ali para a pessoa que vai fazer a cirurgia. Então, é claro que isso já está ocorrendo em alguns lugares, mas ainda não se democratizou, né? E a inteligência artificial tem sido muito usada, como vocês muito bem sabem, para diagnósticos, tá certo? Para poder aprimorar ou acelerar determinados diagnósticos, para ter também impacto na gestão dos hospitais, impacto na gestão dos negócios ligados à saúde. E aí tem a redução do desperdício, porque a gente pode sim trabalhar muito essa perda de 30% ou 40% que todos os médicos especialistas falam, né? Não, a gente tem aí uns 30% de desperdício.
Poxa, isso é um absurdo, né? Quer dizer, uma indústria que tem 30% de desperdício, quanta gente a mais podia estar sendo incluída e podia estar sendo salva se esses recursos estivessem muito bem direcionados, tá certo? Então, trata-se de usar recursos escassos de uma maneira muito mais eficiente. Então, eu tenho certeza que isso veio para ficar, tanto a tecnologia impactando a gestão, com modelos preditivos de gestão. Vou dar um exemplo rápido aqui, muito interessante, do Kaiser Permanente, nos Estados Unidos. Vocês devem conhecer essa rede. Eles têm um case sensacional. Eles estão salvando vidas com inteligência artificial, de fato. Por quê? Eles têm pacientes em home care, diversos, totalmente monitorados, com os dados muito bem armazenados, com uma arquitetura de dados bem trabalhada. Então, existe o registro das informações, desde que aquele paciente já tenha ido, tenha sido feita a internação e decidiu se fazer em casa, porque não havia necessidade de leito hospitalar. Então, qual que é o modelo? Quando que aquela pessoa pode eventualmente precisar de uma unidade de terapia intensiva? Dado que ele tem diabetes, dado que ele tem um problema respiratório, etc. Então, eles vêm acompanhando, monitorando, eles vêm analisando em paralelo a quantidade de leitos disponíveis dentro das unidades hospitalares do Kaiser Permanente e vão fazendo o planejamento de utilização desses leitos, até chegar na unidade de terapia intensiva. Então, eles estão com até 20 dias de antecedência, prevendo quando cada uma daquelas pessoas vai precisar de uma internação mais crítica. Eu queria comentar, ela falou sobre a experiência do paciente. A experiência do paciente é chave. E quem impede que a Kaiser tenha um modelo aplicado no mundo todo e o modelo Kaiser nos Estados Unidos, ela foi a primeira, começou na década de 30 e ela só está em 6 estados dos 50 estados americanos. Por quê? Nós dissemos a vice-presidente da Kaiser por 3 vezes ao Brasil e eu fui umas 4 vezes visitar a Kaiser nos Estados Unidos para conhecer que era o modelo que a gente sempre sonhou, mas nunca pudemos aplicar, porque o modelo Kaiser é um modelo centralizado, que a gente chama aqui no Brasil de verticalizado. E o paciente, ele não quer, ele quer a escolha dele. Então, como para manter o cliente coisa parecida, e como o cliente, o corretor vai, tira ele daqui, leva para ali, leva para lá, você não pode ter um modelo padronizado como o Kaiser, mas é o modelo ideal. Só voltando, André, eu tive a oportunidade, e realmente quando eu paro aqui para pensar, caramba, passei por tudo isso. Foi na década de 80 de implantar o primeiro sistema informatizado de saúde aqui no Brasil. Fui para Boston, fiquei lá um tempo, me preparando e trouxe de lá um software para administrar a Mil. E foi interessante que naquela época, década de 80, o Brasil os dados tinha reserva de mercado. Então, não poderia desenvolver nada aqui, porque é aquela coisa da reserva de mercado. Sim. Nós tivemos que contrabandear um computador para botar uma capa de cobra, que era uma empresa brasileira, porque ele rodava o MAMPS. E o MAMPS era o software do Massachusetts, que foi desenvolvido lá em Boston e tudo. Mas nós não tínhamos ninguém que soubesse escrever em MAMPS. Fizemos o primeiro curso para os desenvolvedores de MAMPS. E durante de 80 até hoje, 40 e tantos anos, as pessoas na Mil me criticavam duramente porque eu tinha trazido o MAMPS, e o MAMPS era uma coisa que ninguém sabia, etc, etc. E a evolução, o próprio americano, quando comprou a Mil, ele ficou impressionado. Não, mas isso aqui não vai dar certo, porque o modelo da United é um modelo de centralizado, completamente de desperdício, porque o foco da United sempre foi ganhar dinheiro, nunca foi resolver o problema do paciente. E tinha a visão que se faltasse dinheiro, aumenta o preço. Faltou dinheiro, aumenta o preço. E não reduz o desperdício. Então, essa questão é que é chave, é o modelo. Eu acho que você trouxe
algumas reflexões assim, importantes. Quer dizer, é, a gente hoje, nós não temos outra saída no Brasil para a gente colocar mais gente dentro do sistema de saúde, não é? Se a gente realmente não combater desperdício. E, obviamente, existe desperdício no setor público e no setor privado, Sim. muitas das vezes de capacidade. Sim, Às vezes você sim. tem ressonâncias que não funcionam à Sim. noite, você tem paciente do SUS que precisa. Aham. Roberta, como é que você enxerga, que você atua também como consultora e acreditadora, Uhum. levando, né, em muitas OS, Uhum. né, que têm, Uhum. obviamente, tido um papel importante, Uhum. né, de aumentar a atração, né, Uhum. obviamente, muitas das vezes, de setores do setor público que estavam, é, obviamente, deteriorando Uhum. ou paradas. Uhum. Né? Isso tem funcionado no Brasil? Tem funcionado. Eu tive uma grata surpresa quando eu entrei agora no serviço público, né? A minha vida foi toda no serviço privado e eu tive essa grande oportunidade de entrar no serviço público e eu estou, de fato, né, rodando bastante várias OSs e várias unidades grandes e de referência aqui no Rio de Janeiro e tenho pego outras consultorias público-privado 50-50. O que é muito interessante no SUS, que a gente tem uma experiência muito equivocada do lado de fora, quem é do serviço privado. O SUS percorre a qualidade incessantemente e a qualidade em sua essência, principalmente hoje, na atualidade. Então, assim, ele está muito preocupado com gestão de dados, com movimentação importante de assertividade, direcionamento de protocolo, direcionamento de fila, organização de critérios de prioridades de atendimento. Então, assim, e tentando, com muito afinco e de forma muito feliz, a atenção primária. Muito, muito. Trabalhando muito bem com a referência e contra-referência. Por incrível que pareça. É óbvio que a gente tem uma população, e aí a gente tem aí, obviamente, a repercussão do Covid. A gente tem uma série de momentos diferentes, né? Entre, talvez, o sucateamento da saúde pública em algum momento, depois a gente tem o levantamento dessa saúde pública em ascendência. Nesse meio do caminho, a gente tem o Covid, uma pandemia muito grande, e esse nicho de pacientes que tinham acesso ao serviço privado, ele começa a lotar mais ainda o serviço público. Então, a gente tem aí um momento importante de organização. Mas, pensando aqui na nossa temática em relação à qualidade, sustentabilidade do negócio, ciência de dados, isso está muito claro no SUS e um trabalho incessante. E aí, para nossa surpresa, hoje o SUS olha um processo de acreditação com olhos importantes, muito importantes. Então, principalmente em São Paulo, não é incomum já as OSs, principalmente da atenção primária, já Aqui a estarem gente já tem acreditadas. algumas OS acreditadas. A gente já aqui no tem Rio. algumas OSs acreditando, principalmente as que fazem gestão de hospitais públicos, já tem o hospital O público Hospital com da Ilha. acreditação. Isso. O Hospital da Ilha, o Hospital de São Gonçalo, tem outros hospitais em movimentação para o SUS, o Hospital de Nova Iguaçu. Então, assim, a gente tem hospitais importantes que já estão com o Quer processo dizer, de acreditação. a A qualidade chegando permeando totalmente, o setor. impulsionando a sustentabilidade do negócio, que aí independe de serviço público e privado. Por quê? Porque o pagamento do insumo é o Ou seja, mesmo, porque a medicação é a mesma. A gente vai deixar, provavelmente, em breve, a ter tanta fila no setor público. Sim, A gente vai ter priorização, gestão da fila. Sim, E, obviamente, usar tá. ferramentas. Já estamos usando Para avançar ferramentas, BIs, todos Eu vou os perguntar- processos. Deixa eu Só- também só complementar aqui. Complementa, Val. Desculpe, Nada. do minha visão assim um pouco comum, mas o drama é que um hospital de OS ele tem problema de fazer convênio com a saúde suplementar. Sim. Então imagina o Hospital do Cérebro. O Hospital do Cérebro tem qualidade melhor do que qualquer hospital privado. Ele tem um equipamento que a Assembleia do Rio, que doou de milhões de dólares, que só tem lá, não tem no Star.
Uhum, Então, mas ele não pode levar um paciente privado para lá. uhum. Mas se você for a Cuba, todos os hospitais de Cuba têm um andar que é para paciente privado Sim. dentro do hospital. O que custa o Hospital do Cérebro, como o Hospital do Servidor, do Andaraí, da Lagoa, ter um andar que alguém dizer, pague, ou mesmo no fundão? temos, Quer dizer, não, a luta para integrar, ela falou, o público e o privado, apesar do Einstein administrar o Einstein, ser dono da Sejan, Uhum, que administra o hospital da ilha, uhum. ele não pode internar um paciente privado. privado lá É. no hospital da ilha, É. mesmo que ele tenha acidentado ali em frente. Perfeito. Isso é um absurdo não ter essa questão, e aí toda essa questão da qualidade Uhum. acaba um desperdício Ou enorme. seja, temos muitas coisas para organizar na saúde. A saúde é por isso que ela é tão fantástica, né? Porque ela tem muitos problemas, mas também tem muitas Tem soluções oportunidades. que a gente ainda não avançou. Sim, É aí que está a grande oportunidade é isso aí. de resolver Muito essas nessa questões. parceria público-privada, né? É. Eu ia te perguntar a você, André, Sim. porque muita gente, e aí a gente está conversando e não sabe o que é mutualismo. E aí o sujeito chega e fala assim, olha, doutor, eu quero todos os exames que eu tenho direito. Ou eu preciso fazer o meu check-up. É, obviamente, as pessoas não têm ideia que dentro de um sistema de mutualismo, e como é que isso acontece? Como é que é essa coisa que eu entro, né, e compro um plano de saúde quando eu tenho 20 anos de idade obviamente, muitas das vezes eu vou precisar na gravidez do meu filho, quando meu filho usa, e aí depois vou ficar anos sem utilizar. E como é que se compõe esse custo, né? De uma maneira geral? Como é que é essa sua visão É, de um homem então, de seguro? o que acontece, né? No mercado de seguros, né, você tem essa figura do mutualismo. O que é isso? Todo mundo paga e alguns estão usando, tá certo? Então, pela lei dos grandes números, né, nem todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. A probabilidade de todas as coisas acontecerem ao mesmo tempo é zero. Por exemplo, se todo mundo der descarga em Copacabana ao mesmo tempo no vaso sanitário, vai explodir a rede de esgoto sanitário de Copacabana, certo? Mas isso não acontece. Imagina, exatamente no mesmo segundo, todo mundo apertado, não vai acontecer. Então, isso é um mutualismo, são as pessoas todas envolvidas no processo pagando. Mas todas estão usando? Não. Só aquelas que estão com aquela necessidade, com alguma enfermidade, estarão usando naquele momento. Isso tem muito a ver com o nosso bônus demográfico, tão falado no Brasil, e que agora já não é mais um bônus demográfico, porque a pirâmide nossa era muito jovens na base e menos idosos. Agora ela já está bem mais cheinha no meio e já já ela inverte. Quase Tá? Então, o pessoal que trabalha com demografia está nos alertando e está realmente super preocupado com essas questões, porque hoje o próprio sistema de aposentadoria que a gente tem é um sistema em que os que estão na ativa contribuem, todos que estão trabalhando, mesmo alguns aposentados trabalhando com carteira, continuam contribuindo, tá certo? Para que alguns poucos estejam se beneficiando da aposentadoria. Lá na frente, já já, vai inverter. Então você vai ter muito menos gente pagando Uhum. E e muito mais do gente que mais precisando. gente usando. Então, na verdade, o benefício está sob risco. Uhum. E isso vale para o sistema de qualquer seguro. A seguradora ela opera recebendo todas aquelas contribuições, que são os prêmios de seguro que todos nós pagamos. Elas têm aquelas despesas administrativas, têm as despesas comerciais, pagam os impostos, tem a sinistralidade, porque o papel dela é exatamente honrar esse compromisso O de... que é essa palavra sinistralidade? Sinistralidade, Evandro, é quando você tem um evento negativo em relação ao qual você estava procurando se proteger. Então, por exemplo, você tem um carro, teve seu carro furtado ou roubado. Isso é um sinistro, é um evento negativo que vai gerar para você toda uma preocupação de recuperar o bem ou não. Né? Então, a seguradora vai lá, vai contabilizar esse sinistro
ela já recebeu recursos de diversas pessoas, tá certo? Que fizeram seus respectivos seguros de automóvel. Aqueles negócios geram um fundo, esse fundo é aplicado no mercado financeiro, esses recursos vão gerar uma rentabilidade positiva para a seguradora, e na hora que acontecerem os sinistros, ela simplesmente verifica, faz uma análise faz uma regulação de sinistros, que é analisar se de fato houve o sinistro, se não é uma fraude, enfim, faz toda uma análise detalhada sobre isso. Isso é feito para a saúde também, né? Se colocaram os estentes certos, se na verdade fizeram um procedimento desnecessário, aí vem as glosas, né? Ah, isso aqui eu não vou pagar, isso aqui eu vou pagar. Esses números são expressivos, entre 1% e 2% do total de faturamento desse mercado, é o valor de glosa provisionado em balanços das operadoras, então são números bastante expressivos, tá? São muitos milhões de reais. E, na verdade, as pessoas, então, vão ter seus objetivos de proteção alcançados. O segurador vai lá e paga. Porque ela não tem problema, ela já formou a reserva, com a contribuição de muitos, para pagar eventuais sinistros. O que acontece numa pandemia? Uma pandemia é sempre uma coisa complicada. Ou um vendaval, ou uma tempestade, ou agora Enchente. chuvas no sul, que está chovendo Sim. uma quantidade totalmente imprevisível, né? Como é que chove tanto em tão pouco tempo numa região só, né? Então, a seguradora fez as reservas para isso e vai honrar os compromissos de Quer dizer, pagamento. existe uma coisa, então, educacional, né? Quer dizer, que a gente vive numa sociedade que, muitas das vezes, o sujeito pede a conta do restaurante ou do botequim e não confere. Né? Sim. Nós não temos uma sociedade que não é por desconfiança, mas por educação financeira. Sim. Né? Sim, Sim. precisa de E muita isso educação também financeira. acontece quando você interna e sai de um hospital. Você Sim. muitas vezes não sabe o que você consumiu. Sim. Né? Sim. E é claro que esse tipo de responsabilização e educação financeira em relação, seja o setor público, seja o setor privado, Sim. vai ser uma coisa importante, sabe, Paulo? O É, que você acha eu disso? gostaria, né, de complementar a questão da mutualidade. Você citou restaurante. O Brasil tem dois fenômenos de restaurante que surgiram aqui, que é o espeto corrido, que a gente chama de rodízio, e é a comida aquilo. Isso não existia no mundo, foi criado aqui no Brasil. O rodízio no sul e a comida aquilo em Minas. Então, o rodízio manda tudo aí, eu estou pagando, eu tenho direito, sobra aquele montão de comida, um desperdício brutal, até que alguém olhou para aquilo, caramba, vou pagar R$ 200 por pessoa aqui para não comi quase nada, 2 folhinhas de alface e tal. Aí hoje você roda, não vai encontrar restaurante de rodízio. Não precisou de lei, não precisou de justiça, não precisou de nada para acabar com o rodízio. Surgiu a comida aquilo. A comida aquilo, você paga pelo que você come. Independente se você está numa mesa imensa, o teu boleto anota ali 300 gramas, 500 gramas, 400 gramas e tem um balanço entre proteína e carboidrato, etc. Então, a comida, aquilo reduziu drasticamente o custo de uma refeição e passou a mutualidade, que era um pagar pelo outro, mudou completamente, porque o gordão paga mais do que o magrinho É, e resolveu o Isso- problema Eu queria fazer um comentário nesse faz. comentário do Paulo, que é perfeito. Uma das coisas que está acontecendo no mercado, e se todos nós fizermos uma pergunta para nós mesmos, você fica incomodado de pagar uma coisa e não está usando? Pô, eu pago TV por assinatura, não estou usando, não tenho nem tempo de ver aquilo. Alguém em casa está vendo? Acho que não. Pô, isso me incomoda, quer dizer, pagar e não usar me incomoda muito, incomoda todo mundo. Então, o pagar pelo uso, pagar pelo que você consome, passou a ser, primeiro, é uma personalização, porque não é todo mundo pagando, é cada um pagando pelo que usa. Isso. Então, a análise do risco se individualizou muito para as seguradoras com o avanço da tecnologia. Sim. Então, hoje, a inteligência artificial, mas antes disso, os dados, a organização dos dados sobre cada pessoa, sobre o que a pessoa gosta, sobre os hábitos, sobre os comportamentos em redes sociais.
sobre quais canais essa pessoa se comunica, utiliza, está presente. Então, você começa a mapear comportamentos individuais, as preferências individuais de cada um de nós. Na medida em que essas preferências estão mapeadas, aí eles começam a te oferecer coberturas que são mais pertinentes a cada uma das nossas necessidades. E aí sim, você vai dizer, olha, eu até topo pagar um pouquinho mais caro, mas só se eu estiver usando. Eu acho razoável. Mas Acho razoável. aí que é a E aí primeira mudança que precisa ser feita. Está Isso acontecendo é nos proibido seguros. por lei. Nos seguros está Não, acontecendo. no seguro, mas não no seguro-saúde. Hum. Porque houve uma tentativa Sim. de você... Eu não tenho histórico de cardiologia nem nada, a cardiologia fica fora. Se eu precisar, eu vou para o SUS. Mas eu quero gastro, porque eu tenho problema e por aí Isso aí. fora. Então, aí vou para o sinistro, que é outro tema que ele abordou. O sinistro é uma coisa onde a fraude impera. Isso. Além da fraude do corretor, a fraude do profissional, a fraude do hospital e a antifraude, que seria a glosa linear e restrita e tétrica para o prestador sério, Exato. e submetido à glosa, que é um absurdo por causa da sinistralidade, que ela não é vista de uma forma correta. Mas só para ter ideia, Evandro, a sinistralidade, você, numa operadora, é X, troca de operadora vai ser Y, e bem as heterogêneo. populações, por exemplo, eles ficam mudando. Eliminaram os agregados, eliminaram os idosos, eliminaram uma série de coisas para ver se reduzir a sinistralidade, e a sinistralidade só aumenta. E por que a sinistralidade aumenta? A Roberta tocou numa coisa muito importante, que é a atenção primária. A atenção primária resolve todos os problemas da sinistralidade. Mas, para isso, você tem que ter um médico que não recebe por procedimento. O médico que recebe por procedimento, ele, o ar refrigerado pifou. Vou aumentar uma consulta aqui, vou criar um procedimento ali, e aí a sinistralidade não tem quem segure. Eu acho que aliás, vocês estão tocando em pontos assim, muito importantes. Eu vou agora trazer a Roberta para o jogo. Né? Desculpe. Não, Imagina, não, trazer a Roberta para o jogo com outro olhar. É.